Então, boa tarde. Voltamos para a última parte da nossa, no último momento da nossa disciplina. Iniciamos agora, então, o tratamento da obra do Foucault. O professor Jael vai fazer uma breve introdução, vai comentar os aspectos mais significativos do pensamento do Foucault. O Antônio também está aí à disposição, né, Antônio? Vamos colaborar nesse debate do Foucault também, entendendo um pouco as premissas epistemológicas do pensamento do Foucault, as principais críticas que ele dirige à, à modernidade também. E acho que de início, também como uma pista introdutória aqui, nós precisamos ler em alguma medida a obra do Foucault, como também uma obra que responde àquelas críticas que o Nietzsche já vinha colocando e que nós trabalhamos desde a última aula. Então, um pouco por aí, vamos apenas apresentar o autor e discutir algumas das suas teses mais principais. Jael, inicia aí, depois nós vamos complementando daqui. Ok. Bom, você já deu, eu acho que a principal chave de leitura é esse último registro que você fez. Foucault é um desses autores que vai recuperar Nietzsche, né? Assim, daí Nietzsche definitivamente vai entrar, mas não só com Foucault, mas com vários outros autores. Vão definitivamente, então, pegar todo aquele empenho desconstrucionista, né, de desconstrução do Nietzsche, que vem do século XIX, enquanto crítica aos grandes modelos, né, as grandes estruturas, e aí colocar isso num projeto que acho que está muito bem sintetizado no livro mais lido do Foucault, né, que é o chamado Microfísica do Poder, né? E o que ele vai tratar nessa tal microfísica do poder? Ele vai demonstrar, a partir da sua reflexão filosófica, como que a sociedade, ao invés de ser, quer dizer, ela pode ser pensada como um todo ordenado, um todo mais amplo, mas a chave mais interessante para lê-la seria nas micro-relações de poder e de influência que as pessoas vão estabelecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Como que elas vão balanceando isso em teias maiores, né, de poder. E aí o conceito de poder aqui não é entendido no sentido político do termo, mas no sentido de também político, mas também no sentido de violências, relações tradicionais, relações não tradicionais, redefinições, enfim. Trata-se de uma vertente de estudo que está bem menos preocupada com a explicação total da realidade, como faz o marxismo, entende? O marxismo ele vai se preocupar com as grandes estruturas sociais, né, com a ideologia, a superestrutura, a base, ele vai buscar construir uma explicação orgânica para a realidade, né? O Foucault não, o Foucault ele vai estar muito mais preocupado com a subjetividade, que eu acho que vai entrar na moda nesse momento e que vai vir, sobretudo, animado pelo estudo do Nietzsche, né? Nietzsche, aquela ideia do eu do eu consciente, aí o eu que está dentro do próprio eu, que é infinito em vontade, em poder, e toda aquela discussão que a gente fez na aula passada e um pouco hoje, a respeito do desdobramento do sujeito na sua subjetividade. Quer dizer que depois também vai ter uma influência grande na psicanálise, e nesse conjunto de ideias mais amplo. O Foucault também ganha muita importância com, a, né, o processo ali de revolução sexual, o processo do maio de 68, a efervescência cultural, né, período, porque foram períodos nos quais você observa que os grandes sistemas de explicação eles começam a ser insuficientes. O pós-guerra, por exemplo, né, ele vai colocar a sociedade nesse meio termo. Novamente, a ciência foi colocada de lado. Assim, quer dizer, ela criou a bomba atômica, cara. A ciência não é tudo isso. A ciência nos traz problemas também. Por outro lado, daí nós vamos ter a crítica aos modelos históricos de paternalismo, machismo, enfim. Vai nesse momento também, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos vai começar a entrar no vocabulário das pessoas a noção das minorias,
que depois vai ser desenvolvido com mais cuidado nos outros anos. Em outras palavras, todos aqueles projetos amplos e grandes foram todos fragmentados, né? Tudo a porrada. É meio filosofia do martelo mesmo. E aí o que sobrou? Sobraram as microfísicas, sobraram as microrrelações. E é nessas microrrelações que o Foucault vai colocar. E o Foucault é tido, então, dentro desse processo todo aí, como um pós-moderno. Né? Ele é colocado como um pós-moderno. Assim, alguns relutam com o conceito, enfim, mas eu também tenho algumas reservas em relação ao próprio conceito. Não na existência dele, mas no enquadramento, às vezes, de alguns autores, né? Enfim, porque justamente o Foucault vai abrir mão dele. Ele entende que é desnecessário, não, que é inútil uma explicação mais geral, quando na verdade a sociedade ela acontece nas pequenas relações. O que mais eu poderia dizer? Outra coisa importante, que eu acho que depois até o Antônio e o Bel podem complementar. Muita gente diz que o Foucault matou o sujeito, que o Foucault matou o sujeito. Porque o que que o Foucault teria feito? E por que que ele teria matado, então, o sujeito? Porque dizem que o Foucault ele só retrata os sujeitos na obra dele como passivos, entende? O sujeito na obra dele, ele nunca é ativo. Eu discordo disso. Eu acho que tem alguns momentos que aparece isso com muita clareza. Mas, enfim, por quê? Porque o Foucault ele está interessado, e isso sim, de uma forma mais efetiva, com os diferentes modelos que a sociedade, nas diferentes épocas, criou para abafar aquilo que o sujeito teria de mais autêntico. Na microfísica do poder, mas tem o vigiar e punir. O vigiar e punir, isso é amplo, né? Que ele vai ali construir a partir da noção do panóptico. O que era o panóptico? Era aquela prisão, né? Era uma torre de prisão que havia no centro, e aí era lá, o cara ficava lá em cima vigiando as pessoas, assim, ou seja, uma vigilância eterna. E ele vai construir a partir desse modelo do panóptico a noção de modernidade. Quer dizer, até o século XVI, mais ou menos, as punições que se tinham em relação às pessoas normalmente eram construídas e definidas a partir da noção de exemplaridade. Então você pegava e acho que o Bel até citou, né, na aula passada, você levava o cara lá, o cara roubou, você vai lá e corta a mão dele, para ele dar exemplo para os outros, para ele passar muita dor, para que os outros olhem para aquele cara e falem assim: "Pô, não vou fazer, né?" Ou você levava o cara, você matava ele com a roda lá, dilacerava ele, picava os pedaços dele e jogava os pedaços pela cidade, como fizeram com o Tiradentes, né? Mais ou menos. Ou com o mito do Tiradentes, enfim, não vou nem discutir se a personagem foi real ou não. Mas, enfim, essa é a ideia. A punição pela exemplaridade. Na microfísica do poder, o Foucault vai mostrar que o Estado moderno ele não se constitui assim. Ele se constitui a partir de uma forma muito racional. Então, o Estado não vai mais te punir pela exemplaridade, mas ele vai fazer com que você acredite que ele está te vigiando o tempo todo. Entende? Então, nós passamos de uma sociedade de exemplos para uma sociedade de vigilância. E é isso que o Estado moderno é. Seria, né, na visão dele, uma construção significativa e cada vez maior de estruturas que vão prendendo o sujeito nessa amarra total, entende? Nessa amarra total. E aí, por isso que alguns dizem, Foucault com isso matou o sujeito, porque o sujeito só aparece dele, segundo esses críticos, quando ele é esquartejado, quando ele é dilacerado, quando ele é preso, quando ele é torturado, enfim, quando ele é pego dentro da maquinaria, né, do Estado. Antes pelo exemplo e agora pela vigilância. Então, novamente, e sendo sintético, trata-se de uma obra que vai se preocupar menos com explicações totalizantes, eu acho que essa é a principal chave, e mais com as micro-relações sociais, as micro-relações de poder, tá? E aí, por isso, o vigiar e punir é importante, porque ele vai mostrar que não é uma grande estrutura que te amarra, mas são as pequenas relações que vão te tornando cada vez mais anulado, em função daquilo que é maior. Enfim, eu creio que essas são os principais elementos. E aí, claro, dá para fazer uma leitura mais ortodoxa, né, da perspectiva Foucaultiana de controle social, né? Mas também eu acho que o Foucault, principalmente ali na parte final da obra dele,
quando ele vai falar sobre a história da sexualidade, quando ele vai falar do conceito que o Beato até trouxe dos cuidados de si, ele vai trazer uma perspectiva bem mais libertária no final da obra, né? Que, por incrível que pareça, é a menos lida. É a menos lida. A fase mais lida do Foucault é a fase da microfísica, é a fase do início dos anos 70, porque ela, de várias formas, gente, ela responde muito bem, e respondeu, e continua respondendo aos estudos relacionados às identidades, por exemplo, a questão das minorias. Muita gente que estuda minorias, por exemplo, usa o Foucault para compreender justamente como se constrói essas maquinarias, né, estruturais de, de vigilância, de controle, que fazem com que determinadas categorias sociais elas desapareçam, né? No campo da historiografia, tem muitos autores que vão dizer que a influência do Foucault, e aí tem o François Dosse, que ele dizer que a influência do Foucault e desses outros autores transformaram a história em uma história em migalhas. O Antônio deve conhecer bem esse livro. E o que era a história em migalhas? A história marxista, a história dos análises, ela tinha uma ambição de explicação total. Agora a história se esmigalhou. Ela vai cuidar dos micro-objetos, assim, de todos os elementos que de alguma forma influenciariam na construção da subjetividade dos sujeitos do passado. Tá? Mas então, são fases, né? São fases que vocês podem observar. Acho que o Bel trouxe aí a visão do panóptico, né, Bel? Que é partir daí ou... Não, isso era só para ilustrar, porque você vinha falando dele, né? Então eu Uhum. queria, só trouxe a imagem, não sei, acho que você poderia comentar mesmo, Jael, né, da ideia do panóptico de Bentham, porque essa crítica ao utilitarismo, né, ela vai estar presente não só aqui na obra do, como nós vamos ver em outros momentos da tarde de hoje também, propostas teóricas que se voltam contra o utilitarismo, então fica à vontade para comentar o panóptico também. Então, o panóptico ele foi projetado pelo Jeremy Bentham, que é o Stuart Mill, né? Que é o utilitarista que a gente fala, tem o utilitarismo, aquela categoria, ele é de tipo egoísta, né? Quer dizer, aquela perspectiva faz o bem aquele que quando age em prol da felicidade da maioria. E aí ele propõe essa noção de panóptico como uma forma de vigilância extrema da sociedade para que os sujeitos que não cometeriam esses erros, eles não mais o cometessem, justamente pelo sentimento de serem punidos. Então vocês vejam, tem um guarda aqui no meio e ele tem uma visão total em relação às prisões que estão em volta. Para vocês terem uma ideia, não precisa ser um modelo tão radical. As escolas são construídas a partir de uma noção panóptica de sociedade, que é uma noção de vigilância, né? Quer dizer, você lembra na escola quando a gente ficava assim, fazendo. Tava lá, e aí de repente você sabia que a coordenadora podia passar algum momento na janela, e as janelas são mais baixinhas, para que quando ela passa, ela possa olhar para o lado para saber. Então, é essa sensação que ele ilustra, entende? Não é a sensação de você ser punido, mas de alguém estar ali para te punir na hora que você estiver dando bobeira. O Bial bem sabe, na época do seminário, né, Bial? O padre aparecia, Bial, o padre era padre, irmão, cara, fiscalizador, era ninja. Você podia ficar o dia inteiro estudando calado, meu. Quando você abrisse a boca na sala de estudo, o desgraçado estava na janela. Era um negócio assustador. E o seminário é panóptico. É um lance de vigilância extrema, assim. Um lance de vigilância extrema. Eu lembro que tinha num dos banheiros, a gente escreveu com canetão, assim, na primeira porta, Deus tá vendo. Na parte de dentro da porta, assim, que era para justamente o cara ficar com sentimento de culpa. Então, essa coisa do se não é o padre, não é o irmão, Deus está vendo. Então, fique esperto. Então, esses modelos de vigilância, eles estão extremamente espalhados pela nossa sociedade atual. As empresas hoje, a maioria delas, elas estão estabelecidas sob modelos panópticos. As linhas de produção, elas têm muito do modelo panóptico. Quer dizer, o fiscal de produção, que fica o tempo todo ali vigiando. E o cara tá ali concentrado no trabalho dele. Ele não sabe se o cara tá atrás, porque inclusive se ele distrair, ele é capaz de cortar um dedo. Mas esse sentimento ele tem que existir.
Não precisamos ir muito longe, né? Pegue as câmeras de vigilância que agora tem no sudoeste do Paraná inteiro, nas entradas da cidade, na saída da cidade, no qual a polícia Uhum. militar fica de vigilância, né? Não só para coibir os bandidos, mas para todos os outros possíveis infratores e não infratores, né? Aliás, né? Os sistemas de vigilância hoje, né, de segurança, né? A ideia de segurança está muito pautada nisso. Sorria, você está sendo filmado, né? Quer dizer, você nem sabe se a câmera tá ligada, entendeu? Mas a ideia da vigilância, a ideia de que alguém pode estar lá vigiando, ela já causa um certo. E aí o Foucault vai dizer: aí está a modernidade. Essa é a modernidade. É essa estrutura que foi construída. E a finalidade era justamente essa: acovardar, né? Fazer um processo generalizado de inculcação, né? Mesmo do controle. Eu acho que uma das chaves principais de leitura aí é justamente essa, né? E especialmente aqui, claro, não é do nosso interesse ficar tergiversando aqui sobre a importância do Foucault para a história da filosofia, para a historiografia, enfim, né? Mas o interesse mais propriamente aqui é tentar pensar a contribuição dele para essa questão que nos trouxe para esse curso, que é a emergência da ideia de direitos humanos, né? E ali eu escrevi, tenho tentado escrever uma ementa, né, um spoiler aí para cada um dos autores, e acho que o Foucault precisa ser lido no âmbito dessa primeira sentença que está posta aqui na, no slide que estamos trabalhando sobre ele, né? Deixa eu aumentar aqui para que todos possam acompanhar também. Opa, vou achar aqui, perdão, pronto. Né? Como Foucault, a reflexão sobre os direitos humanos adquire um caráter de insurreição contra todas as formas de subjugo à afirmação da subjetividade. E aqui, eu acho que o que é mais importante ressaltar é que o Foucault traz para o âmbito da história e da teoria social, vamos dizer, num plano mais amplo, a, a recuperação de públicos que geralmente, normalmente, tradicionalmente, foram empurrados para debaixo do tapete na forma de se narrar a história e na forma de se teorizar a sociedade. Nós não vamos ver em nenhum tratado sobre a política moderna, por exemplo, aparecerem os excluídos dessa sociedade. Nós não vamos ver aparecer num tratado como esse, por exemplo, o papel político dos loucos, o papel político dos presos, o papel político dos medicalizados, dos internados, daqueles confinados em instituições educacionais. Isso tudo está à margem, à beira da história. Todas essas minorias que historicamente foram oprimidas por vamos chamar assim, um mainstream teórico, né? Este é o objetivo, a recuperação da importância subjetiva desses grupos é o objetivo da elaboração teórica que o Foucault vai propor. Né? Então, por isso, nós precisamos frisar muito essa máxima. Né? A reflexão sobre os direitos humanos vai adquirir um caráter de insurreição contra todas as formas de subjugo à afirmação da subjetividade. E, para isso, é necessário que se traga para a cena da história, se traga para a cena da teoria social, quem historicamente esteve ausente dela. E é por isso que toda a obra do Foucault vai tematizar esses públicos, né? Vai tematizar o hospital psiquiátrico, vai tematizar os internatos educacionais, vai tematizar a história das prisões, enfim, vai tematizar
toda a lógica de estruturação de uma modernidade que está muito bem expressa na ideia do panóptico, como uma racionalidade que exclui, como uma racionalidade que, preste atenção nessa palavra, uma racionalidade que vai pretender normalizar, informar e colocar dentro de um conjunto de regras o que a rigor não pode ser feito, né? Então, a figura do panóptico eu já fui muito feliz ao dizer isso, é a cara da modernidade, porque nela se incorpora boa parte dos princípios modernos, né? Não apenas os princípios epistemológicos, né? Mas os princípios morais também, né? Os princípios epistemológicos da ciência a serviço de alguma coisa, mas os princípios morais também da moral moderna por excelência, que é a moral utilitarista, né? Ou seja, sempre a intenção de maximizar em qualquer relação os ganhos que podemos tirar dessa relação. Por isso o panóptico é o modelo de vigiar o maior número de pessoas com o menor número de recursos possíveis, é a vigilância mais eficiente, né? Então, essas bases da modernidade de construir, e em torno dela, vejam, né? Em torno dela estão os sujeitos, né? E eu acho que isso que o panóptico também simboliza, né? Em cada uma das celas que vocês veem aí, está alguém sujeitado pela modernidade à própria lógica constitutiva da modernidade. Então, não é o resgate desta torre que o Foucault vai propor. Não é o propósito de entender o mecanismo de funcionamento desta torre que vocês estão vendo que o Foucault vai propor, mas, pelo contrário, é tentar resgatar a história daqueles que estão encarcerados lá nas celas. Então, trazer para o âmbito e para o centro da cena histórica e da teoria social quem sempre esteve à margem dela, né? E é por isso que, por exemplo, eu trouxe uma outra figura aqui, né? O Jael falou bastante do vigiar e punir, mas a gente já falou um pouco disso, né? Do vigiar e punir, que retrata ali a questão da condenação do Damiens pelo crime de parricídio, né? Então, aqui tem uma ilustração que marca um pouco assim como é que se produzia o ritual de punição na sociedade, na transição da sociedade medieval para a sociedade moderna, né? Ou da sociedade pré-moderna para a sociedade moderna. O Foucault tem um recorte um pouco diferente do que aquele que a gente trabalhou na disciplina aqui como para entender a modernidade. Mas é esse processo de assujeitamento, né? Esta passagem, né, que o Foucault vai lidar, né? A forma da sociedade tratar o indivíduo durante a Idade Média ou dessa pré-modernidade era esta, está mais bem exemplificada na sentença, no cumprimento da sentença contra o Damiens, né, que foi esquartejado em praça pública num ritual público de horrores, né? Que expressava muito bem a vingança da sociedade contra o indivíduo de uma forma absolutamente violenta, né? E o Foucault abre o Vigiar e Punir trazendo esta cena, e nas páginas sequentes já ele vai discutir muito a passagem da lógica desta forma da sociedade subjugar o indivíduo a uma forma muito mais sutil de subjugação do indivíduo, que é a sociedade disciplinar, né? Então, entre o tratamento da sociedade disciplinar, entre a condenação do Damiens e a análise do panóptico, ele vai, inclusive, trazer um trechinho, não sei se alguém já leu o Vigiar e Punir, mas ele vai trazer um trechinho, enfim, de um código disciplinar do internato, né? Mostrando com isso a passagem dessas formas públicas de violência, né, contra o corpo para formas muito mais sutis, e aí para tratar do surgimento de uma sociedade disciplinar, né? Então esta é a emergência da sociedade disciplinar, para o Foucault talvez a principal imagem
da modernidade, né? Nós precisamos ter a consciência de que estamos imersos, né, nessa sociedade, né? Nessa sociedade do disciplinamento dos corpos. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto, o Jael já fez referência, que é a ideia da macrofísica e da microfísica, mas que eu acho que complementa junto com essa questão da sociedade disciplinar. Se por um lado, aquilo que nós podemos chamar de macrofísica do poder enfoca muito o entendimento da leitura das relações políticas por meio do entendimento do Estado, dos processos de institucionalização do Estado, né, da leitura dos contratualistas, da teoria democrática, o Foucault vai nos dizer assim, nós precisamos olhar para a microfísica do poder. Se nós queremos entender a sociedade que nós vivemos, não é pela teoria que justifica o Estado que nós vamos fazer, mas é pela análise da marcação nos corpos, vamos dizer assim, da marcação nos corpos das pessoas do efeito do Estado. Então, o efeito que o Estado tem sobre o corpo das pessoas, sobre a constituição da subjetividade das pessoas. Isso é a microfísica do poder. É olhar para essas pequenas relações de poder numa sociedade que revelam exatamente a face política dessa sociedade. Então, só para exemplificar uma coisa, né? A nossa Constituição prevê a igualdade civil e jurídica dos cidadãos, né? Agora, se a gente pegar só a história das últimas 2 semanas, aí, o que circulou na mídia e tudo mais, quantos e quantos casos nós vamos observar que depõem contra o princípio da igualdade civil e política? Né? É desembargador chamando o fiscal, o fiscal da prefeitura lá de Santos que mandou o desembargador colocar a máscara, né? O cara estava andando na praia sem máscara, o desembargador olha para ele e fala assim, chama ele de analfabeto, né? Liga para um outro desembargador e diz assim, eu estou aqui com um analfabeto na minha frente me mandando colocar a máscara. Ou ainda o caso daquele empresário que foi abordado pela polícia, né? E foi chamado de ninguém, né? De que ele estava que o policial estava em Alphaville, que lá em Alphaville as coisas funcionavam diferente do que funcionavam na periferia. Que na periferia o policial podia ser o dono do pedaço, mas ali em Alphaville as coisas funcionavam diferente. Ou ainda o caso daquele engenheiro civil que, enfim, né, que também foi abordado para colocar a máscara, né, e foi abordado com a palavra cidadão. O fiscal se dirigiu a ele chamando cidadão, por favor, coloca a máscara. E a esposa do cara falou assim, cidadão não, né, engenheiro civil, né. Então, esses exemplos dão conta do entendimento de que a microfísica do poder talvez seja realmente algo muito mais sutil para a gente entender as bases políticas de uma sociedade do que a própria análise do Estado, né? Que é uma análise sobre muitos aspectos muito mais idealista. E nesse aspecto, as baterias do Foucault vão se voltar justamente contra toda a teoria política moderna, que começa com o contratualismo, que a gente já estudou aqui, mas que também passa pela crítica marxista ao Estado, né? Nisso o liberalismo e o marxismo comungam, se aproximam, né? A política deve ser analisada pelas suas macroestruturas e não pelas micro. Então, é nesse sentido, né? A microfísica do poder nos ajuda a entender, por exemplo, situações como essa. A despeito de uma igualdade jurídica e formal afirmada em Constituição, enfim, né, nós temos relações políticas absolutamente desiguais, né? Então, um problema é esse, né? E eu acho que nós poderíamos aqui fazer uma leitura breve do Foucault. Eu prometo que vai ser uma leitura mais breve do que foi a da Hannah Arendt, mas é de um texto retirado deste livro chamado Microfísica do Poder, que não foi um livro que o Foucault escreveu, né?
a Microfísica do Poder é um texto que foi, inclusive, um estudioso do Foucault aqui no Brasil, que publicou, que juntou artigos e conferências que o Foucault havia proferido ao longo dos anos em que ele foi professor no Collège de France, e outras entrevistas que ele deu para a imprensa em geral, enfim, juntou esses artigos e publicou sob o título de Microfísica do Poder. Então tem um capítulo que, neste livro que se chama Genealogia e Poder. Se eu não me engano, é o capítulo 7, que foi de onde eu tirei esses fragmentos aqui, este fragmento, para a gente fazer uma leitura e um entendimento, enfim, das teses do Foucault a partir dele. Pergunto quem poderia fazer a leitura. Isso, o Fernando está dizendo, Roberto Machado, exatamente. Foi ele quem reuniu os escritos do Foucault. Maria Eduarda, então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Vocês me Sim, ouvem? Maria. Sim, Tá. sim. Por saber... Posso começar? Pode. Por saber nominado, eu entendo os conteúdos históricos sepultados, desqualificados como não competentes ou insuficientemente elaborados, rotulados como saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade, os saberes do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do médico marginal, em relação ao saber médico estabelecido, do delinquente, etc. Tanto nos domínios especializados da erudição quanto nos saberes desqualificados, jazia a memória dos combates, exatamente aquela que até então tinha sido subordinada. Delineou-se, assim, que se poderia chamar uma genealogia, e essa genealogia só foi possível à condição de que fosse eliminada a tirania dos discursos englobantes e seus privilégios da vanguarda teórica. Chamemos provisoriamente de genealogia o acoplamento do conhecimento com as memórias locais que permite a constituição do saber histórico das lutas. Não é um empirismo, nem um positivismo. Trata-se de ativar saberes locais descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro. Em nome dos direitos de uma ciência apenas detida por alguns, as genealogias são anticiências. Trata-se da insurreição dos saberes, não tanto contra os conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência, mas de uma insurreição dos saberes antes de tudo contra os efeitos de poder centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa. A genealogia seria, portanto, um empreendimento para libertar da sujeição dos saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A questão de todas as genealogias que produzi é: o que é o poder? O que é o poder cuja irrupção, força, dimensão e absurdo apareceram concretamente nesses últimos 40 anos com o desmoronamento, o nazismo e o recuo do stalinismo? No caso da teoria jurídica clássica, o poder é considerado como um direito de que se seria possuidor como de um bem e que se poderia, por consequente, transferir ou alienar total ou parcialmente por um ato jurídico ou um ato fundador de direito, que seria da ordem da cessão ou do contrato. Para o marxismo, o poder trata de outra forma, da funcionalidade econômica do poder, no sentido em que o poder teria essencialmente como papel manter relações de produção e reproduzir uma dominação de classe. Diferentemente dessas concepções, acredito que
O poder não se dá, não se troca, nem se retoma, mas se o exerce só existe em ação e, acima de tudo, uma relação de força. O poder é essencialmente repressivo. O poder é o que reprime a natureza dos indivíduos, os instintos, uma classe, de forma que a análise do poder deveria ser essencialmente uma análise dos mecanismos de repressão. Deveríamos analisá-lo, acima de tudo, em termos de combate, de confronto e de guerra. Inverteríamos assim a posição de afirmando que a política e a guerra prolongada por outros meios. Isso nos leva imediatamente em presença de duas hipóteses. Por um lado, os mecanismos de poder seriam de tipo repressivo, ideia que chamarei por comodidade de hipótese de Pincher. Por outro lado, a base das relações de poder seria o confronto belicoso das forças ideais, que chamarei também por comodidade de hipóteses de Nietzsche. Essas hipóteses não são inconciliáveis, mas antes parecem ser articulares. Muito bem, eu acho que aqui nós temos os contornos gerais da ideia de fazer uma genealogia do poder na modernidade que o Foucault vai nos apresentar, né? Eu acho que uma das ideias que eu queria sublinhar aqui é essa, né? Que o poder é essencialmente repressivo. Por isso que a emergência da subjetividade, ela é a afirmação da subjetividade é talvez a principal contribuição do Foucault para entendermos, né, a afirmação da ideia de direitos humanos e até as conformações mais recentes dessa ideia, e é talvez uma das obras que, junto com a obra do Nietzsche também, eu já dizia isso lá para trás, né, está na base, na origem, está no fundamento teórico de todas essas demandas identitárias e de minorias que nós observamos nos dias de hoje, né? Então, eu acho que é importante situar isso, né? E aqui também é importante destacar que ele sugere a inversão da fórmula clássica de Clausewitz, que era um general prussiano que escreveu um livro sobre a teoria da guerra, né? E o Clausewitz falava que a guerra é a política continuada por outros meios. Preste atenção, a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault está propondo que a gente entenda a política de forma inversa, né? A política é a guerra continuada por outros meios. Então, é por isso que, justamente porque a política é a guerra continuada por outros meios, que o Estado, que o poder se manifesta na sociedade como absolutamente repressivo, né? Então, todos aqueles exemplos de convívio social, né, de relações sociais desiguais que nós podemos localizar no interior da sociedade brasileira, nos mostram que a política, né, é a guerra continuada por outros meios, né? E de que as nossas práticas políticas, não só as nossas nesse caso, mas as práticas políticas de uma sociedade, elas visam sempre a repressão do que é diferente, a repressão do que é visto como inferior, né? E para terminar, e aí daí eu passo a palavra para o Jael e para o Antônio de novo, né? Eu queria só fazer uma pergunta aqui, se alguém já assistiu. Eu quero parar o compartilhamento aqui para poder ver se alguém me retorna se assistiu. Alguém já assistiu um documentário chamado O Holocausto Brasileiro? Para mim é o que há de mais Foucaultiano aí no cinema brasileiro, né? Quem não assistiu, não perca a oportunidade de agora assistir o Holocausto Brasileiro a partir dos olhos do Foucault, né? Então, esse documentário aborda um pouco a realidade, né? Os anos áureos áureos, não sei, né? Mas os anos, o apogeu da lógica de tratamento dos doentes mentais no Brasil, a partir, se eu não me engano, do hospital em Barbacena, Minas Gerais. Vocês me corrijam se não for esse, né? Isso, tem o livro também da Daniela Arbex, que inclusive é o que dá
é o suporte, né, toda a pesquisa do documentário, ele tá previsto, tá ali no livro da Daniela Arbex. Então, esse livro aborda, ele tem muito de Foucault no sentido de que vai trazer para nós a realidade desses grupos invisibilizados na população brasileira, né? Mas o Holocausto brasileiro só vai mostrar este público, né? Mas há muitos outros públicos invisibilizados aos quais nós deveríamos, numa lógica Foucaultiana, né, ajudar a construir a afirmação da subjetividade. Então, que mais que eu queria dizer? Acho que era isso. Quem não assistiu. Sim, depois, é claro, né, tem uma situação que depois vai vir a luta antimanicomial, tem todo uma discussão que nós poderíamos fazer sobre isso, mas os psicólogos poderiam falar, inclusive, muito melhor do que eu isso, né? Mas todo o movimento antimanicomial que nós vamos observar depois desse triste capítulo do auge dos hospícios e dos manicômios, ele se constitui como um movimento de tentativa de afirmar a subjetividade dessas pessoas que normalmente são colocadas à parte da sociedade, né? Inclusive separadas fisicamente, muitas vezes, do convívio social, né? Então, por aí que eu queria comentar, devolvo a palavra, não sei se o Antônio e o Jael querem ainda tecer suas considerações sobre o Foucault, ou se além deles, né, claro, nós temos aqui leitores de Foucault em todas as áreas, né? Tem gente dizendo que tem colega fazendo TCC sobre o Foucault no serviço social, os juristas, os advogados da turma que é leitura obrigatória, Foucault, os psicólogos passam pelo Foucault, os filósofos, né, Silvano, estudam Foucault, enfim, né? Eu acho que quem vem da educação, enfim, das mais diversas formações aí, precisa passar pelo Foucault, então gostaríamos de ouvir vocês um pouquinho no sentido de problematizar o Foucault também, mas antes, eu não sei se o Joel quer comentar mais alguma coisa. Não, é só um último ponto. O Foucault, hoje, academicamente falando, ele é um dos autores assim que causa muita celeuma dentro do campo, né, das ciências sociais, pelo menos, dentro das humanas, de uma forma geral. E aí eu acho que vale a pena. A gente ficou bastante tempo falando aqui sobre a necessidade da modernidade, enfim, e sobre o quanto a modernidade ela oferece alternativas explicativas. Inclusive, depois a gente vai ver o texto do Boaventura, que eu acho que é um ótimo exemplo de como as ciências humanas elas podem ser objetivas, mesmo tratando de um assunto que eventualmente causa bastante, que é passível de muita interpretação. Mas, enfim, o Foucault, sim, é um sujeito que, por exemplo, trabalha com uma perspectiva de que a discursividade, né, da produção escrita, ela como eu posso dizer assim, para ser mais delicado, incapaz de produzir verdade em termos científicos, entende? Então esse é um lance da obra dele que eu acho que vale a pena ser destacado, entende? Ele dá muita ênfase a essa noção da discursividade. Quem vai, por exemplo, aplicar um pouco dessas perspectivas na história é o Paul Veyne, né? E o Paul Veyne vai trazer justamente essa ideia, que a história é uma forma de literatura com personagens reais, algo assim. Em outras palavras, não está muito preocupado com a validação daquilo que escreve. E não está muito preocupado com critérios que a gente pode dizer modernos. Ok, tudo bem. Mas nesse sentido, eu assim, nesse aspecto, principalmente, eu me oponho muito, muito à forma como ele interpreta, né, esse, esse papel, né, das ciências humanas. Não que ele tenha tentado negligenciar contribuições que ele, porventura, pudesse ter tido. Ele, sim, fez a história da loucura, ele trabalhou com várias questões relacionadas a sujeitos excluídos, sim. Mas eu acho que vale a pena sublinhar isso, para que haja, inclusive, um certo cuidado no trabalho com o próprio Foucault. Inclusive, ele tem um livro que está na internet, que se vocês quiserem ler, Isto é um Cachimbo, né? Então, ele é amplamente estudado dentro né, dos mestrados, doutorados de ciências humanas, por conta
dessa inclinação dele, dessa perspectiva de que as ciências humanas são incapazes de produzir verdades objetivas. Que eu discordo. Eu discordo. Mas, enfim, não é um autor, obviamente, inútil e nem um autor negligenciável. Ele é muito importante. Só para pontuar isso. Não, na linha, inclusive, do que nós já vimos falando sobre o pós-estruturalismo ou pós-modernismo em outros momentos dessa disciplina, né? Acho que é muito oportuno lembrar isso já. Francioli, Bel, oi, Bel, oi, pode falar. a Francione pode falar antes, depois eu falo depois dela, sem problema. Tá. Oi, Bel. Viu, é o seguinte, até a gente tava falando ali, você falou do Foucault, fala dos... acho que tem ele fala isso numa das obras, alguma coisa sobre dar voz aos excluídos, né? Eu acho que ele fala isso em alguns dos textos dele, né? Que ele fala justamente sobre o louco, sobre o preso, enfim, né? Sobre essas pessoas. E daí é interessante, eu ainda não consegui acabar de ler, porque eu com muita coisa para fazer. E daí tem aquela obra O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler aqui no grupo, e é bem interessante porque ela faz um contraponto tanto ao Marx em si, mas principalmente quanto ao Foucault, justamente por isso, porque ela fala que justamente quando Foucault está falando de dar voz e quando ele fala do sujeito, ele estaria falando justamente de um sujeito, mas um sujeito homem, né? E é interessante porque daí nesse contraponto o Foucault foi um autor que foi muito usado pelas feministas, né? E daí, então, teria esse paradoxo no pensamento de como as próprias feministas utilizaram esse pensamento dele para explicar uma subjetividade, para explicar o seu papel, né, para encontrar o seu lugar nessas relações de poder, o quanto elas foram excluídas, né, e que teria sido uma falha do Foucault, né, a Silvia Federici aponta isso como uma falha do Foucault, então, de que ele, ao construir todo o seu pensamento, ele teria deixado de fora a mulher enquanto sujeito, que ele fala dos excluídos, mas ele não coloca a mulher enquanto excluída, né, nessa relação, né. Achei interessante o ponto de vista dela, mas eu não posso dizer, né, porque eu não consegui acabar de ler o livro dela todo, né, mas eu achei assim, me surpreendeu a análise dela até onde eu li, né, porque foi algo que eu não me dei conta, né, eu li vários textos do Foucault, mas foi uma perspectiva que eu nunca me dei conta, assim, eu nunca pensei, nunca me passou de falar assim, pô, realmente, né, as feministas se apropriam, utilizam como argumento, mas realmente ele fala de um sujeito, mas geralmente um sujeito uma perspectiva que não é uma perspectiva da mulher enquanto sujeito silenciado, né? Enquanto sujeito sujeitado, digamos assim, né? Ele não coloca essa perspectiva de que a mulher seria mais sujeitada dentro dessa condição em que a mulher vive. Eu achei interessante a perspectiva dela. Para trazer essa contribuição. Obrigada. Bel, eu só queria comentar o seguinte, que como nós estamos dentro de uma academia, né, é que nós tomássemos muito cuidado, em especial, né, com os tradutores da obra de Foucault e assim de tantos outros pensadores que nós temos falado aqui, né? Porque cada editora, em determinado tempo, lança uma nova leitura e interpretação, né? E aí talvez seja importante e oportuno dizer, olha, tomem cuidado com as traduções que são feitas nas obras, né, desses nossos pensadores, porque quem traduz e as editoras que traduzem, às vezes estão olhando num certo público em potencial para os seus leitores, né? E às vezes o tradutor que faz essa tradução, seja do inglês, seja do francês, seja de que outra língua faz, ele faz direcionado a um determinado público de leitores, né? Então, caso forem fazer uma leitura, né, se é possível não no original, né, nem todo mundo aqui é leitor de francês, nem todo mundo é leitor de inglês, mas pegue de uma editora que é mais tradicional, né? Por exemplo, a Martins Fontes, né, editoras que hoje têm um gabarito de tradutores de alta confiança e que tentam trazer uma leitura
né, uma interpretação e tradução da obra, né, desses pensadores europeus ou de outros lugares a partir da sua originalidade, tentando pensar, inclusive, os conceitos, da forma que usa, né, os termos, né, as aproximações possíveis, né, no caso para cá. Então, só uma advertência que eu faço para vocês que tomar cuidado com os tradutores em especial, tá bom? Bom, feitas as advertências, né? Eu acho que tanto a advertência do Antônio quanto a do Jael são muito importantes, né? Aqui no sentido de até mesmo porque o próprio Foucault se preocupava muito com essa questão da linguagem, né? E detestaria ver um texto traduzido de uma forma, enfim, inconveniente, né? Mas eu só quero reforçar um pouco essa perspectiva, né? A gente realmente tem que tomar bastante cuidado, porque se há esse lado, vamos dizer, nobre na obra do Foucault, não sei se nobre é a palavra, mas esse lado de tentar resgatar um conjunto de atores e públicos, embora, claro, também abrindo aí a exceção à situação que a Francioli indicou, né, de não problematizar a mulher como uma minoria também, como um público historicamente aviltado, né, um ator historicamente aviltado, mas tudo isso faz eco dentro de uma proposta epistemológica, né, que é fragmentária. Eu acho que isso a gente precisa também deixar muito demarcado aqui. E se vocês pegarem até a íntegra deste texto do Foucault, desse fragmento do Foucault que eu trouxe para a aula, você vai perceber que o próprio Foucault admite que é fragmentário, né? Ele não vê isso como um problema, né? Pelo contrário, ele a todo momento ele vai assim de alguma forma dizer, bom, conhecimento ele não precisa produzir um sentido de totalidade mesmo, né? É isso mesmo. Como um bom leitor de Nietzsche. Como bom leitor de Nietzsche. E aí a gente incorre em todas aquelas críticas que a gente já vinha apresentando para vocês em torno de uma epistemologia pós-estruturalista, se quiser chamar assim, né? O Foucault preferia que chamasse pós-estruturalista, mas que a gente veio tratando lá atrás como pós-moderna, né? Mas assim, para não terminar o Foucault com uma crítica, né? Eu gostaria de resgatar aqui ou de finalizar a discussão chamando a atenção para o aspecto que é o cuidado de si, né? O Foucault, se há uma ética em Foucault em relação à pessoa humana, é a preservação, o cuidado para com a própria subjetividade, né? É não aceitar sujeitar-se a nenhum processo de assujeitamento da nossa individualidade, né? É não aceitar que o nosso eu seja colonizado por qualquer discurso totalizante, moralizante ou ainda qualquer regra moral ou padrão moral que a gente tenha herdado, né? Nós precisamos ter o cuidado conosco mesmo e o cultivar a nós mesmos, né? Então, se lá no Sartre, no Heidegger, a gente tinha a noção de projeto como uma noção estruturadora da vida ética, aqui no Foucault nós temos a noção de cuidado consigo, né? Consigo mesmo, como uma noção estruturadora do bem viver ético, né? Eu acho que é uma outra chave importante. Hein, Bel, como é que a gente está de tempo aí? São 14h35, acho que vamos adiante, né, Jael? Isso. Não, pode ser. Não, porque eu tinha um pequeno trecho aqui de um autor que eu gosto bastante, que ele fala, Vai lá. que ele fala sobre Foucault. Não, mas é só para mostrar assim Posso fazer a leitura rapidinho, então? Tá. Marshall Berman, ele escreve um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. E aí ele vai analisar a Baudelaire, que é uma obra literária, mas o capítulo que eu mais gosto é o do Marx, né? Que ele vai analisar justamente essa ideia do tudo que é sólido desmancha no ar, que é aquilo que o Marx usa no manifesto para mostrar aquele movimento que a burguesia faz no sentido de destruir as tradições medievais e revolucionar a produção para se manter no poder, tá? E ele faz a análise do Marx analisando a modernidade. Na introdução desse livro, olha o que ele diz sobre o Foucault. O único escritor da década passada que tinha realmente algo a dizer sobre a modernidade foi Michel Foucault.
E o que ele tem a dizer é uma interminável, torturante série de variações em torno dos temas weberianos do cárcere de ferro e das inutilidades humanas, cujas almas foram moldadas para se adaptar às barras. Foucault é obcecado por prisões, hospitais, asilos, por aquilo que Irving Goffman chamou de instituições totais. Ao contrário de Goffman, porém, Foucault nega qualquer possibilidade de liberdade, quer dentro, quer fora dessas instituições. As totalidades de Foucault absorvem todas as facetas da vida moderna. Ele desenvolve esses temas com obsessiva inflexibilidade e até mesmo com filigranas de sadismo, rosqueando suas ideias nos leitores como barras de ferro, apertando em nossa carne cada torneio dialético com mais uma volta do parafuso. Foucault reserva seu mais selvagem desrespeito às pessoas que imaginam ser possível a liberdade para a moderna humanidade. Nós pensamos que sentimos um espontâneo impulso de desejo sexual? Estamos movidos pelas modernas tecnologias do poder, que tomam a vida como seu objeto. Dirigidos pelo poder que dispõe da sexualidade em seu controle sobre corpos e sua materialidade, suas forças, suas energias, suas sensações e prazeres. Nós agimos politicamente, derrubamos tiranias, fazemos revoluções, criamos constituições para estabelecer e proteger direitos humanos? Mera regressão jurídica aos tempos do feudalismo, porque constituições e cartas de direitos são apenas as formas que tornam aceitável um poder essencialmente normalizador. Nós usamos nossas mentes para desmascarar a opressão, como Foucault aparenta estar fazendo? Esqueçam, pois toda espécie de inquérito sobre a condição humana apenas desliga indivíduos de uma autoridade disciplinar para ligá-los a outra, e, portanto, apenas faz engrossar o triunfante discurso do poder. Toda crítica soa vazia, porque o próprio crítico está dentro da máquina panóptica, investido de seus efeitos de poder, poder que conferimos a nós mesmos, já que somos parte do mecanismo. Submetidos a isso, por um momento percebemos que não há liberdade no mundo de Foucault, porque sua linguagem compõe uma teia inconsutível, um cárcere mais constrangedor do que tudo que Weber sonhou, no qual nenhum sopro de vida pode penetrar. Estranho é que tantos intelectuais da atualidade parecem querer definhar lá dentro, com ele. A resposta, eu creio, é que Foucault oferece a toda uma geração de refugiados dos anos 60 um álibi de dimensão histórica e mundial para o sentimento de passividade que a desesperança tomou conta de tantos nós dos anos 70. Radical, hein, cara? Sobrou alguma coisa do Foucault? Parece que o Foucault é o Dummies lá sendo esquartejado. Pois é. Mas eu quero dizer o seguinte, e tem obras que vão tecer, né, em função dessas coisas que o Bel falou aí a respeito de Foucault, que vão apresentar na historiografia brasileira, na sociologia brasileira, ele teve muita influência, né? Mas, enfim, é um cara muito, muito controverso por essas razões, né? Não tem ambições sistemáticas, não tem ambições necessariamente explicativas, e por isso acaba sobrando para ele, né? E como? Tá. Fechamos o capítulo do Foucault ou alguém está interessado ainda em terminar de esquartejar o cidadão? Ou tentar salvá-lo do esquartejamento? Para quem falou tanto sobre tantas coisas, tem que ouvir de vez em quando. Pena que ele está morto, né? Então, vai fazer o quê? Mas é isso. Queria eu ter a oportunidade de apanhar do Marshall Berman. Mas assim, Além disso, se alguma coisa pode ser dita em favor do Foucault, é que ele, acho que como a Francioli, eu acho, mencionou antes, né? O Foucault morreu cedo, né? Morreu jovem, né? E talvez teria ainda a oportunidade, como muitos filósofos tiveram, como muitos autores tiveram, de revisar suas críticas. E eu acho que certamente assim ele teria revisado algumas delas se tivesse vivido, por exemplo, a década de 90, né? Nós poderíamos falar o jovem Foucault e o velho Foucault. Talvez, né? Talvez pudéssemos, né? Só Os finais deles são bastante diferentes, né? Dizem que ele descobriu, ele morreu em decorrência das complicações da AIDS, né?
Dizem que e ele se manteve ativo e trabalhando até o final da vida dele, assim, sabe? E as últimas obras dele, já quando ele já estava em tratamento, parece que são mais, assim, no sentido de tentar recuperar um pouco mais isso, né? E a década de 70 também foi uma década de muita disputa, né? E acadêmica. O pessoal era bem complicadinho. Inclusive, nesse sentido, professor, eu vou aqui defender um pouquinho. Eu sou a pessoa que gosta muito de Foucault. Mas, enfim, inclusive, nesse sentido, tem uma obra dele que não foi publicada, né, que ele fez antes da morte, não foi publicada, a família não autorizou a publicação, que dá continuação a essa questão dos estudos sobre sexualidade. Então, essa obra a gente não conhece, né? Uma obra que ele escreveu a gente não conhece. Eu também queria perguntar aqui para o professor. Na verdade, uma parte, Andréia, foi publicada agora a História da Sexualidade 4. Ela já está, inclusive, traduzida para o português e está à venda na Amazon. Mas tem uma parte, né, que ainda não foi. Mas daqui a pouco está por aí. Então, e a minha pergunta para os professores é em relação ao livro dele, As Tecnologias do Eu, ou de Si, se a gente pode ler esse trabalho pensando, né, nessa linha de pensamento que a gente veio ali sobre a sociedade das massas, né, que ele vai mais para o nível individual, essa constituição dos movimentos sociais, enfim, se é uma obra que a gente pode ler pensando nesse sentido que a gente vem trazendo até aqui. Vou falar por mim, desconheço o texto. Não li. Eu não conheço esse texto aí. Você conhece, Bel? Então, eu tenho uma leitura bem superficial também dele, né? Eu acho que a minha trajetória pelo Foucault passou muito pelo Vigiar e Punir, que foi um livro que marcou muito a minha formação. Depois a Microfísica do Poder, né? Mas me parece que sim. Eu precisaria, claro, a gente precisaria olhar com mais profundidade o texto, mas me parece que sim, que não, porque eu acho que tem isso no Foucault também, né? Você vê um intelectual que ele é bastante um intelectual de escrever muitos artigos para jornal e essas coisas vão aparecendo de alguma forma assistemática na obra, de repente ele junta aquilo que ele vinha escrevendo e falando sobre esse assunto e, bom, transforma num livro, né? Me parece que o livro é um desdobramento, né, dessa ideia que a gente vinha trabalhando, que está presente no Vigiar e Punir de uma forma bastante arguta mais para o final do livro, né, em que ele vai falar das tecnologias de disciplinamento dos corpos, né? E me parece que é um desenvolvimento, um desdobramento dessa ideia, mas eu também falo como quem olha assim superficialmente, como quem viu superficialmente o livro, né? Diferentemente de Vigiar e Punir, que o meu livro, por exemplo, eu acho que não tem uma linha que não esteja ali sublinhada, anotada também e cheia de observações. Posso só fazer uma falinha rapidinho? Só fazer o Foucault. A gente usa muito. Você, inclusive, estava escrita, né, Eline? Eu quero pedir desculpas porque assim, a gente consegue ir acompanhando o chat e vendo vocês, enfim, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, desculpa. Vai lá, imagina. Eu queria dizer que o Foucault ele é muito importante na análise do discurso, né? Na análise de discurso, quando a gente trabalha com a questão discursiva. Eu que sou da análise do discurso, tenho uma importância muito grande assim, dentro do Foucault, que nem assim como o Michel Pechet e a Amy Orlandi, né? Então aqui me senti até motivada a fazer uma defesa do Foucault, quem sabe, no TCC ali da pós-graduação. Eu só queria dizer o quanto ele é importante para a análise do discurso, né? A gente estuda muito o Foucault, né? Então, ele é um dos autores assim, de suma importância para a análise de discurso, né? Que vai falar sobre as questões de ideologia, sobre as questões de poder, né? E sobre até esse conceito que hoje a gente usa de lugar de fala, talvez a gente encontre um pouco disso dentro da microfísica do poder, né? Então,
É só fazer uma defesa do Foucault aqui. É na linha francesa da análise do discurso, né? Isso, Tem exatamente. escolas, mas a linha francesa é Foucault e Péchet, basicamente. Tem outros, né? Mas Isso, mas principalmente é o Foucault e o Peixe. Muito bem, então aí, se alguém tiver disponível quinhentão para comprar o quarto volume da História de Sexualidade e compartilhar conosco, será muito bem-vindo. A propósito, só me ocorreu aqui, eu tenho que compartilhar com vocês, porque assim, todo conjunto de todas essas obras que a gente está falando aqui e tudo mais, eu sempre prefiro os livros físicos, né? Eu falava inclusive para alguém aí, só que não tem condição de comprar todos os livros que a gente gostaria de ter na biblioteca, né? Então tem muitos arquivos que aí a gente vai obtendo por compartilhamento, chega, enfim, e todos esses autores que a gente falou, de alguma forma, eu tenho numa biblioteca digital, o que eu não tenho que foi cedido por alguém, foram livros que eu escaneei, eu pessoalmente escaneei, fui marcando, anotando, e eu vou fazer um compartilhamento dessa biblioteca depois com vocês. Acho que tem umas 2 ou 3 bibliotecas que eu gostaria de compartilhar. Uma é sobre essa questão da fundamentação histórica, filosófica, sociológica dos direitos humanos. Uma outra biblioteca sobre o sudoeste do Paraná, tem algumas obras ali, algumas dissertações, incluindo a tese do Jael, nessa biblioteca. Dá para compartilhar, Jael? Dá? Não vai requerer os direitos autorais da cópia? Não? não, muito me honra que vocês usem, inclusive. Não. A tese do Jael, que é uma excelente tese sobre uma figura que eu particularmente identifico como uma figura que se confunde com a própria história do Sudoeste, ou pelo menos a história mais recente do Sudoeste do Paraná, que é o Dom Agostinho José Sartori, né? Falecido bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, que tem uma militância histórica importante também em torno dos direitos humanos, com a questão indígena, com a questão da reforma agrária, enfim, uma série de questões, né? Enfim, tem essas bibliotecas que eu gostaria de compartilhar com vocês, beleza? Eu vou fazer isso assim que possível. Ah, e tem a minha dissertação também sobre as práticas religiosas no Sudoeste do Paraná também. Então, dê uma Essa, olhada. Deem essa eu não tenho. opiniões, eu gosto quando as pessoas me leem e me criticam. Eu acho que eu não tenho o arquivo dessa, Jael. Se tu puder me mandar, eu insiro na biblioteca. Eu tenho a Mas tua acho que tese. eu acho que tá Tá lá, lá? Bel. Eu vi, sobre nos assuntos relacionados à religião, na região. Ah, então é possível, porque quem ajudou a montar essa biblioteca foi o Antônio, inclusive. O Antônio me passou um conjunto de materiais, pode ser que esteja lá mesmo. Depois eu confiro também isso aqui. Eu sou eu sou pesquisador quase puro sangue do Sudoeste do Paraná, cara. Fiz dissertação e tese sobre essa região. Então, Pé vermelho. pé vermelho. Fernando, vai lá. Acho que o mais um que vai defender o Foucault, no meu TCC foi Michel Foucault, Paradoxo do Biopoder no Nazismo. Foucault, ele, para mim, ele é um dos melhores pensadores que tem ali do século XX. Na realidade, ele sai de uma arqueologia do saber que dá a oportunidade dele analisar as micro-relações e as produções de verdade num olhar mais histórico, em certo tempo e espaço, tanto que ele reinventa as divisões de idade antiga, idade clássica, moderna. Esse olhar, quando ele começa a estudar, dar curso no Collège de France, ele começa a querer participar mais atuante da história. Talvez ele vê que a arqueologia do saber seja muito mais subjetivo do que um empírico, podemos dizer. E ele começa a trazer a genealogia do poder, com uma crítica no Estado. Essa genealogia do poder ele traz com o poder disciplinar, o biopoder e a biopolítica. A grande ideia ali do nazismo é ele encontrar a espécie de produção de vida
e o controle de vida normalizante no Estado, pelos mecanismos de poder. E tendo com base nessas micro-relações de produção de verdade, ela pode instituir uma espécie de racismo ou um inimigo na sociedade. Impor vamos dizer, no macro poder diretamente para as micro-relações não seria possível, seria uma espécie de ditadura, uma espécie de imposição. Então, essas micro-relações de discurso, essas micro-relações de produção de saber, poderiam fundamentar a instituição de um poder nazista. Essa análise nós podemos ter agora analisando Foucault. Essa ideia de olhar a sociedade nazista. Por essa ideia de produção de saber, por essa ideia de discurso, por essa ideia de produção de verdade. Eu até estava lendo o primeiro curso que Foucault deu no Collège de France, que ele deu a aula da ordem de discurso, e ele deu um outro, o primeiro ano do curso, ele deu a aula sobre a vontade de saber. Que, claro, os historiadores eles ficam meio preocupados, porque Foucault não tem um método seguido como a modernidade, não tem um método. Ele, na aula sobre a vontade de saber, ele vai discutir sobre a diferença entre produção de verdade da época de Homero e da época de Hesíodo. Então, e ele analisa a parte geográfica, analisa a parte de guerras, analisa a parte de produção de discurso de justa medida, e analisa a parte de discurso filosófico. Então, ele junta toda os olhares naquele tempo, naquele espaço, desde as micro-relações até nas produções de saber. Eu achei interessante que no final da aula, no último, ele dá uma palestra em Montreal, ele dá uma aula sobre Nietzsche. A aula é como pensar a história da verdade com Nietzsche sem se basear-se na verdade. Então, eu posso disponibilizar, depois eu escaneio, e ele traz essa cisão entre a modernidade e a chamada pós-modernidade de produção de saber. Mas Foucault traz essa ideia de crítica do Estado pela ideia das micro-relações. Isso eu acho muito interessante. Isso começa isso tipo, academizar Nietzsche, porque o Nietzsche ele fala muito sobre essa vontade de poder, a vontade, como o professor Joel falou, de autoprojeção, né? Isso é muito interessante. Só isso. Ô, Fernando, foi você que na entrevista falou do Achille Mbembe, da necropolítica? Sim, sim. Cara, eu fui ler a Necropolítica, né, que é um livrinho, um ensaio, na verdade, que foi publicado no formato de artigo, e o Mbembe era um cara que eu não conhecia. Eu gostei tanto que eu sentei para ler esse livro e eu não consegui levantar da cadeira antes de terminar. Então eu queria primeiro te agradecer pela referência e dizer que o Achille Mbembe foi parar, que é um pesquisador camaronês, né? Ele foi parar na linha do tempo muito por conta da referência que você fez ao Achille Mbembe na tua entrevista, tá? E eu queria, assim, como nós queremos que vocês deem aula no nosso lugar, na verdade, né, Joel? Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, se possível, da obra do Achille Mbembe, porque acho que vale muito a pena. Vê, o Achille Mbembe está um pouco depois na linha do tempo que nós vínhamos trabalhando até aqui. A Necropolítica vai ser um ensaio que ele vai publicar em 2003, né? E que a gente podia traduzir sob esse título de A Política a Trabalho da Morte. Eu sei que nós vamos fazer aqui um pulo da obra do Foucault para o Mbembe,
Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Fernando, desse livro do, do Mbembe, que vai se apropriar de alguns conceitos do Foucault, né, principalmente do conceito de biopoder, e vai nos trazer uma reflexão atualizada sobre algumas das frentes que o Foucault deixou em aberto com os estudos dele. Pode falar. O Mambembe, ele traz ele traz uma introdução histórica das colônias, colonial da África, né? Do local onde é que ele residia. Foucault, começar ali pelo Foucault, quando ele começa a falar entre a ideia de fazer viver e deixar morrer, e deixar morrer e fazer viver. As concepções entre a espécie de suplício que tinha no antigo regime, que era o do poder soberano, de fazer morrer e deixar viver, que é aquela ideia de que ele tinha o poder nas mãos de fazer a pessoa fazer morrer no sentido de corpóreo mesmo, de chegar lá diretamente fazer a pessoa morrer. Com o tempo, até uma espécie de humanização, podemos dizer assim, com a ideia. Claro que o Foucault ele vai analisar no discurso de poder e de uma espécie de, talvez até pela parte do próprio capitalismo ali, de produção de vida e de uma vida produtiva, ele vai mudar a concepção de ideia de poder e vai trazer a ideia de que o Estado ele deve fazer viver e deixar morrer, ou seja, a produção do Estado é um Estado com base no biopoder, no poder sobre a vida, no catalogar, registrar, trazer um conjunto de medidas para diminuir a mortalidade infantil, a natalidade, para trazer uma sociedade mais produtiva, como a própria vacinação, essas coisas. O Mambembe ele vai pegar essas ideias, e o Foucault ele discute um pouco assim na questão da parte, podemos dizer, mecanismos de poder na sociedade assim de colonial, coisa. Ele vai trazer mais essa parte da colônia, registrar os tópicos da espécie de valores existentes nas relações de poder e naquelas relações de poder da sociedade deles, e vai demonstrar como a sociedade dele, uma sociedade colonial, aplica esse poder da necropolítica, que é basicamente o poder sobre a morte, também sobre os cidadãos. O pessoal estão muito usando nisso, eles estão pegando essa ideia da necropolítica como modelo colonial, estão trazendo para a sociedade brasileira. E o professor falou, até suscitou a ideia de ler Antônio Cândido, que foi uma pessoa que trouxe para a ideia de um sentimento nobre, podemos dizer assim, no sentido de nobreza, né? Da estruturação do poder no Brasil, que tenha sempre uma espécie de, podemos dizer, deixar o pobre mais pobre, ou eliminar qualquer discurso que tenha a intenção de igualdade. Mas, basicamente, o Mambembe, na necropolítica, ele vai olhar assim, para a sociedade, vai perceber os mecanismos de poder e vai demonstrar que existe uma política de morte, que, na realidade, não é só uma política de morte no sentido de produção de vida, mas no sentido de não deixar igualdades. Pelo que eu entendi, mais ou menos, o Mambembe foi isso. Mas é um livrinho pequeno que está 80 páginas, 40 páginas, 60 páginas. Eu
Eu li ele em PDF, eu achei ele em PDF, não sei se eu gravei ele ali, mas é a crítica que está tendo. Também tem o Esposito, que é o italiano, que também traz uma análise de uma, não é necropolítica, ele usa outra expressão, que também analisa o nazismo, e o próprio Agamben, que o Agamben traz o estado de exceção lá, que também traz essa ideia de, de trabalhar com essa. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de biopoder, porque ele vai analisar como o Estado ele atinge o indivíduo e o indivíduo em relação à sociedade. E a sociedade em relação ao Estado, ele tem essas fissuras sobre a relação do poder e como ela acontece no interior da sociedade e do Estado. É mais ou menos isso, professor. Sim, eu coloquei o link ali do Necropolítica para quem quiser baixar o ensaio, né? Eu queria só acrescentar acho que um ou dois elementos nessa tua fala, querendo salientar o seguinte, né? A necropolítica, ou a análise que ele vai fazer nesse pequeno ensaio, se propõe ir além daquilo que o Foucault estava se propondo retirar da racionalidade política moderna, né? Então, para o Foucault, a lógica de constituição do Estado era uma lógica que se restringe a entender a ação do Estado sobre o disciplinamento dos corpos, né? Aquilo que depois vai ser mais conhecido como biopolítica, né? A tese básica do Mbembe é que, bom, nós não podemos restringir a análise da constituição do Estado moderno e, sobretudo, do Estado contemporâneo, simplesmente procurando entender como o Estado age para disciplinar corpos, mas principalmente com o Estado reivindicando para si a soberania sobre o direito de deixar viver e deixar morrer. Principalmente a soberania sobre a decisão daqueles que devem, numa sociedade, morrer. Né? Então, a necropolítica é isso. É a reivindicação por parte do Estado, né, do poder decisório sobre quem vive e quem morre. Né? Então, nesse sentido, o conceito de biopolítica, o conceito de biopoder que está lá no Foucault, ele é insuficiente, porque não se trata apenas de disciplinamento de corpos, de docilização dos corpos, como o Foucault vai falar lá no Vigiar e Punir. Mas se trata de algo muito mais sério aqui. Se trata de decidir sobre quem deve morrer e quem deve viver. E para isso, o Mbembe, ao longo do ensaio, que é um ensaio curto, né, ele vai recuperar alguns momentos cruciais do surgimento de uma lógica política da morte, da racionalidade da morte no âmbito do Estado. Então ele vai falar, por exemplo, da Revolução Francesa, ele vai falar do ideal do comunismo, fazendo uma crítica bem pesada ao movimento operário nessa direção, como um movimento que contribui para a emergência da racionalidade, de uma racionalidade de morte, né? Vai falar das guerras coloniais, né? E aí ele, inclusive, vai estabelecer uma diferença importante entre as guerras coloniais e as guerras contemporâneas, né? As guerras coloniais eram guerras por territórios, né? As guerras de hoje em dia, que ele vai chamar de as guerras da globalização, são guerras por influência geopolítica, que é algo muito diferente. Aquelas guerras eram travadas por exércitos nacionais. Essas guerras de hoje são cada vez menos travadas por exércitos nacionais e muito mais por grupos que reivindicam a legitimidade de um povo. São exércitos que não têm Estado, para usar a expressão que ele vai usar
E aí ele vai trazer, por exemplo, a guerra do Kosovo, toda a questão do apartheid na África, né, as guerras civis na África, por exemplo, ele vai falar do massacre em Ruanda, vai iniciar falando da questão da Palestina, né? Então, para tudo isso ele vai dizer, olha, se nós queremos buscar na ação do Estado uma racionalidade, essa racionalidade não é a da emancipação das pessoas, não é a racionalidade da produção do bem comum, não é a racionalidade de todos aqueles ideais clássicos que os contratualistas, ou mesmo que o marxismo nos quiseram fazer crer, né? A racionalidade do Estado é a racionalidade de ter o poder para decidir quem vai viver, quem vai morrer, de criar numa sociedade zonas de morte e oásis de vidas, né? E oásis de vida, das vidas bem vividas, né? E isso para mim foi assim uma leitura muito edificante porque ajuda a entender, por exemplo, como que no Brasil as favelas se constituem como zonas de morte, né? Como zonas onde o Estado, justamente por não agir, né? Ou por agir do jeito que age muitas vezes, delega, cria ou constitui esses espaços como zonas de morte, né? Então, um pouco da leitura, eu sei que já viemos bem para frente aqui na nossa linha do tempo, temos que voltar para lá, mas eu acho que tem gente inscrita aí, né? Deixa eu ver aqui na sequência. É o Wilson ou tem alguém antes do Wilson aqui? O Fernando já falou. Wilson, então. Ai, gente, eu estou já um pouco atrasado. Eu queria te falar no tempo que as pessoas estavam falando de Foucault, mas nesse exercício discursivo você apresentou Foucault sem nenhuma valoração. Só apresentou seus trabalhos e isso, certo? E faz logo a leitura do professor Jael com uma valoração final, essa valoração negativa de Foucault. Achei muito legal a resposta dos colegas, dos companheiros, porque é assim como se consegue construir esse discurso. Eu não conseguia ter uma resposta, porque eu tenho que configurar as palavras. E achei muito legal que outros companheiros deram uma resposta, porque é muito importante poder deixar claro que, se bem tem esses pontos diferentes, também se pode se argumentar desde outro lugar, independente que seja um professor e outro seja um aluno. Isso achei muito legal. E queria somar para isso, que fazer uma recomendação. Tem em espanhol um livro que se llama Foucault para encapuchadas. Ah, é muito interessante porque faz uma compilação de mulheres feministas hispanas debatendo a obra de Foucault. E é um linguagem diferente, faz estas posturas que acho que são muito interessantes para nós entender as problemáticas pós-modernas neste século que são muito próprias e que podem ser muito bom entendidas desde Foucault, quando podemos falar de minorias ou de grupos excluídos. Mas não sei se aquele livro ele está traduzido, acho que só seja em espanhol, mas é muito interessante. É de uma ah, agrupação de meninas, de mulheres que faz literatura hispanoamericana. Creo que es de Argentina, que pueden conseguir. Voy a tratar de hallar y puedo recomendar. Y yo fico con una tensión también con Foucault, porque sé que es muy importante su visión en sus tres momentos. Él tiene en los 60 aquellos cuestionamientos frente al saber y lo que configura la sociedad occidental frente a todos los procesos de saber y cuestiona las estructuras
eso se da en un tiempo en que hay una emergencia de movimientos sociales que están procurando como referentes. Entonces él suma mucho a aquellos pequeños grupos minoritarios para conseguir entender la realidad en la que las personas estamos situadas o estamos viviendo. Depois, em los 70, ele faz esse questionamento frente a lo que tem que ver com supressões. E aí acho muito legal, porque busca aquelas formas de resistência que são as que vão dar agora poder entender lo que pasa con los corpos diferentes, con las formas diferentes de habitar la sociedad y que ahí tem já uma situação, eu fico com uma situação diferente. E é que eu tenho agora umas dúvidas, eu dudo um pouco de os movimentos sociais atuais, porque eles só se pegam parte de Foucault para se construir y ahora tenemos movimientos feministas muy radicales, ahora tenemos movimientos LGBTI que buscan una visibilización, que cuestiono bastante si sería importante aquel ejercicio de visibilización, y es porque hay una lectura muy rápida o muy pequeña de estos filósofos y ellos fican en lo más próximo, y creo que esa es una de las situaciones que pasa con Foucault. Hay una lectura inmediata y rápida de los nuevos movimientos sociales para se argumentar y fica un poco vacío de argumentos para entender realmente a sociedad. No sé si me consiguen entender o si conseguí darme me entender um pouco. Eu acho que sim, Wilson, né? E eu fiquei me perguntando aqui, né, se a partir especialmente do início da tua fala, né, não sei, Jael, às vezes pode ser que a gente esteja fadado a ir para o museu da discussão teórica, né? E essa nova geração que tá vindo tenha boas, excelentes razões para dar um lugar mais privilegiado ao Foucault do que, por exemplo, as críticas que tu direcionaste e que eu concordei, né, e me somei a elas. Eu particularmente, Wilson, né, eu ainda mantenho um pé de crítica no Foucault, embora entenda todos os argumentos que você trouxe e que os demais também trouxeram aqui antes de você, falando em favor do Foucault, né? Eu acho que nesse sentido nós somos ainda mais modernos do que o Foucault, no sentido de que o Foucault já responde à modernidade de uma outra forma, de uma forma quase realmente pós-moderna. Então, um pouco por aí, né? Eu acho que é uma questão também. As ciências humanas são ciências de valores, né? Já diria toda a tradição neo-kantiana e o próprio Weber, né? As ciências humanas são ciências de valores, então as escolhas teóricas, metodológicas, epistemológicas, inclusive, que a gente faz, muitas vezes elas refletem os valores que a gente tem, né? E talvez os valores que a gente tenha reportado aqui, não só no tratamento do Foucault, mas no tratamento de outros autores aqui, expressem valores que, em alguma medida, estão sendo já superados, né? No âmbito do debate e no âmbito da própria produção das ciências humanas, né? Então, queria deixar também esse registro aqui para também deixar todo mundo muito tranquilo, aqueles que querem trabalhar com o Foucault, né? Claro, vocês que trabalharão com o Foucault continuarão passando pelo crivo e pela crítica de pessoas como eu e o Jael, mas vocês têm todo o direito de fazê-lo, tá? Jael, tu quer terminar? Quer dar mais uma palavrinha? Porque eu acho que daí tá na hora quase da gente fazer um intervalo, porque eu pensei até de falar do John Rawls aqui, mas não dá. Vamos começar falar do Rawls, tem que falar e terminar, né? E a gente tem ainda o texto do Boaventura de Souza Santos. Eu acho que aqui no conjunto dos propósitos que a gente tinha, talvez o que vai ficar meio comprometido aqui é a abordagem do Habermas, que eu gostaria que fosse feita. Eu acho que é um autor
de calibre pesado para enfrentar a questão dos direitos humanos, mas se não der tempo também não deu. Quer ainda, a título de conclusão do debate do Foucault aí, do Achille Mbembe, fazer alguma Não, consideração? creio Não? que o que havia para ser dito foi dito. Acho que até a contraposição ajudou, inclusive, a gente a posicionar os colegas dentro do âmbito da discussão. E, enfim, como o Biel falou, autores estão aí para ser usados, cara. Manda ver. Tudo bem, então. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo. São 15h17, no máximo 3h30. Eu falo no máximo especialmente para mim mesmo, né? Mas no máximo 3h30 a gente volta, então, para a última parte da nossa aula, tá? Até daqui a pouquinho.